Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, vejam só. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa videoaula, né? A gente vai falar aí sobre os indicadores socioeconômicos e o que isso vinha a dizer. Dentro dessa temática, a gente vai abordar algumas questões que estão relacionadas tanto a questões sociais como também econômicas. Vem daí os fatores socioeconômicos. É a junção dessas duas questões, a sociedade e seu desenvolvimento e a sua economia mediante a isso, tá bom? Então, vejam só. O nosso primeiro tópico, ele fala sobre a desigualdade social e a distribuição de renda. E o que isso seria? Sabemos que nenhuma sociedade ela tem a mesma qualidade de vida para todos os moradores. Isso é uma questão social. O que isso implica? Por não termos rendas dignas para todas as pessoas que compõem uma sociedade, seja aqui em Sumé, seja na Paraíba, seja no Nordeste, seja no Brasil, isso está implicado diretamente na questão da desigualdade social. E o que isso quer dizer? A maior parte no Brasil da população ela vive em condições precárias, né? A condição econômica é baixa. Então, vejam só, desde o período colonial, onde houve a divisão de terras no Brasil, tem o início de governantes pela coroa de Portugal, depois, com o passar dos séculos, acordos que foram firmados e uma nova gestão governamental foi tomando conta do território brasileiro, já começa a mostrar as marcas dessa desigualdade social. Por quê? Quem governava até então, né, no período colonial, eram os herdeiros de algum membro da coroa ou algum soldado que era gratificado por uma grande feitoria. Então, isso favorecia, né? É o que a gente chama hoje em dia dos apadrinhados. Aqueles que tinham uma boa condição familiar, ela acabava que herdando parte da terra brasileira, assim como também quem tinha um bom valor executivo, acabava que também adquirindo terras. Claro que numa situação bem diferente de compra e venda como é hoje, né? Isso foi se aperfeiçoando ao longo dos anos e aí, mesmo mudando as estratégias, acaba que resplandecendo também nos dias de hoje. A gente sabe que hoje quem tem condições financeiras pode construir a casa dos sonhos, né? Como queira construir. E aí, o que acontece? As pessoas que têm um alto poder aquisitivo são resumidas na população brasileira. Já aquelas que começam a trabalhar de aluguel para esses grandes fazendeiros no período colonial não se distanciam da realidade que a gente tem hoje, onde mulheres ainda exercem o papel de trabalhadoras domésticas em casas alheias. Muitos homens trabalham ou na agricultura, alugados, né? E aí, como era que seria essa questão do alugados? Como se o meu pai, ele trabalhasse para um dono de uma fazenda a R$60, por exemplo, o dia, né? Então, tanto pode-se trabalhar aí na agricultura por diária, como também um contrato, onde é demandado uma certa quantidade de dias e em cima disso é gerado um valor. Assim como também há aqueles que são empregados dificilmente, mas que existe de carteira assinada. Então, de forma resumida, o que é que acontece? Aquelas famílias de condições mais carentes lá do período, que se estenderam do período colonial e chegaram até agora, elas acabam que se submetendo, né, a trabalhos pesados, né, tanto para homens como para mulheres,
claro que em situações diferenciadas, e que a remuneração em troca desse trabalho não vale o esforço que é dedicado. Então é aquele negócio, trabalha muito para receber pouco. E aí é onde vem o agravamento da situação da desigualdade social. Por quê? Como é que eu trabalho demais e não recebo o valor que eu deveria receber pelo meu trabalho? E aí, quando a gente olha quem são os grandes empresários, os grandes fazendeiros, é justamente aquelas famílias tradicionais que se arrastaram por séculos e séculos na família brasileira. E é eles quem tomam o pontapé inicial quando se trata dos fatores econômicos do nosso país. Sabendo disso, quem acaba gerindo em maior instância a economia do Brasil são justamente os mais poderosos. Os de classe média continuam trabalhando, na maioria das vezes, terceirizados, né? Às vezes nem contratado de eleição. Então, essa diferença de empregos também gera a desigualdade social, né? Onde sempre haverá um mais rico e um mais pobre. Essa desigualdade social, ela fica mais enfatizada ainda quando a gente compara um bairro considerado nobre de uma cidade com um bairro considerado pobre. A gente vai ver que tanto há precarização nas condições sociais, né, de moradia, de saneamento básico, como também na questão salarial. E isso é um agravamento para o nosso país, já que a sua maior parte da sua população vive aí em escala baixa à miséria, né? E aí o que significa esse baixo? Que a sua remuneração anual não é tão equivalente a se comparar a uma família de classe média ou alta, tá bom? E aí, o que isso implica? Quando a gente trata da questão da desigualdade social e faz uma divisão dentro de uma cidade, por exemplo, onde a gente coloca de um lado as famílias de classe média e alta e do outro baixa e que vivem em extrema miséria, é associado, como é que eu posso dizer para vocês? Fatores que dificultam ainda mais a estrutura familiar dessas famílias. Por quê? Quando a gente para analisar a situação de um país, seja o Brasil ou qualquer outro, e vê o desenvolvimento humano, né, de cada uma dessas, a gente vai ver que as pessoas que vivem na pobreza ou na extrema pobreza, elas têm características, além de físicas, econômicas, né, de quem não tem uma boa estrutura econômica para se manter diariamente, assim como também os bairros onde essas pessoas habitam têm aspectos físicos que demonstram que aquela população que vive naquele determinado bairro vive em precariedade, né? Passam por necessidades financeiras. E uma coisa que é interessante a gente observar é que na maioria das cidades, essas famílias que não têm uma condição de vida melhor, elas acabam sendo mais esquecidas pelos governantes. É importante ser dito que nem todas as cidades acontecem isso, mas boa parte, principalmente em grandes cidades, metrópoles, isso acontece com mais enfatização. Então, são famílias que moram às margens de rede de esgoto, que moram próximos a rios com poluição também das redes de esgoto. As casas, elas não têm uma infraestrutura qualificada para abrigar uma família, né? A questão da saúde também acaba sendo precarizada. Então, tudo isso acaba agravando ainda mais
a situação desses familiares. E aí o que é que traz essas marcas? O que é que ela traz de agravante? A taxa de mortalidade infantil. Se as famílias de baixa renda elas não têm condições de trabalhar para colocar o alimento, não tem condição de morar numa rua ou num bairro com uma boa infraestrutura, vai chegar doenças, vai chegar a fome. E tudo isso acaba que debilitando ainda mais o ser humano, principalmente quando se trata de crianças e idosos. Então, isso acaba que enaltecendo a taxa de mortalidade infantil, como também a taxa de idosos. Outro agravante é quando a gente se trata da educação. Se esses bairros mais carentes não têm suporte para adequar famílias, ela também não vai ter uma boa educação. Isso quando se tem. A maioria desses bairros geralmente tem uma escola a quilômetros e quilômetros de distância e as crianças acabam que faltando a essas escolas, tanto pela distância como também por terem que abrir mão de estudar para trabalhar junto com os pais para colocar o alimento dentro de casa. E aí, gente, o que é que acontece? Como é que a gente sabe dessas informações? Como é que a gente busca melhorar essas situações, né? Para isso, a ONU, né, em 1990, adotou o Índice de Desenvolvimento Humano. E isso é para saber as médias anuais de todos os países, daqueles países que estão tendo um bom desenvolvimento e aqueles que estão ficando cada vez mais precarizados, tá certo? E aí, os indicadores que compõem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, estão relacionados a 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano. E aí, quais são elas? Uma vida longa e saudável, né? Medida pela esperança de vida ao nascer, isto é, o número de anos que um recém-nascido pode esperar viver, né? E aí isso é uma base que é feita, que é uma base estimulada, tipo uma criança que nasce hoje, no Brasil ela pode viver até seus 80 anos de idade. Então isso são bases que são feitas para ver como é que essa população está se saindo, tá certo? Então, é uma questão de vida longa, associada também, para que se atinja ela, a uma vida saudável. E aí, para ter uma vida saudável, é necessário o quê? Um saneamento básico de qualidade, um sistema de saúde para a população de forma geral, seja para uma família rica ou para uma família pobre, mas que busque essas igualdades, principalmente no sistema de saúde, né? Temos também acesso ao conhecimento, né? É também uma dimensão aí para o desenvolvimento humano. E aí o que seria esse acesso ao conhecimento? Que leva em conta a média de anos de estudo da população adulta e o número esperado de anos de estudo. E aí, essa já é uma questão de expectativa voltada para a educação. É como, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa a média mínima numa escola pública de 5 anos de idade, entre 4 e 5 anos de idade. Então faz aí o maternal 1, maternal 2, e começa o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o ensino médio. Então, quando se trata da questão da educação, é feita uma média de quantos anos cada criança vai levar, desde o seu início de estudo até o final. A partir dessa base aí, sabe-se o quanto deve se investir numa população que tem os seus índices populacionais mais voltados, né, em maior escala, para crianças, jovens e adultos, já que é quem mais procura uma vaga aí nas escolas, tanto privadas como particulares. E aí essas escolas, elas vão desde o infantil, né, das escolas aí que atendem o maternal, até a nível superior, tá bom? E temos, por fim, um padrão de vida digno, medido pela renda nacional bruta por habitantes.
E aí, o que seria essa renda nacional bruta? Corresponde à soma de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um ano, incluindo dinheiro enviado ao exterior. E aí, quando fala aí dessa renda nacional bruta, ela não foca unicamente dentro de uma determinada população. Ela foca no Brasil como um todo. E isso vai desde investimentos que é feito dentro da própria sociedade, como também investimentos que são feitos no exterior para beneficiar essa população, tá bom? E aí, gente, quando a gente analisa a situação como um todo, aí do Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente analisa ao final de cada ano a renda nacional bruta de cada país, a gente tem uma escala dos países que têm um IDH mais elevado do que outros, né? E aí, automaticamente, a gente vai saber quais países têm os maiores investimentos na sua população, assim como também no seu modo econômico, tá certo? E aí, na página 111, a gente tem aí uma representação de um planisfério que traz a tabela, uma tabela de cores, né? Que vem aí na legenda, com a representação da classificação desses países e do seu IDH anual. Então, a gente tem desde países muito elevados, né, onde tem a caracterização de um bom ritmo social e econômico, até países que vivem em extrema pobreza ou que têm aí o seu nível bem mais baixo quando se fala do IDH dessa sociedade, assim como também da parte econômica, tá bom? E aí, a gente encerra o conteúdo por aqui, né? Pelo menos essa parte. E aí, a gente fica com a atividade da página 112 a 113, tá bom? Ela deve ser respondida. Lembrem-se de fazer os cabeçalhos, tá bom? É importante vocês fazerem os cabeçalhos com a data que a atividade foi passada. Não a data que vocês fazem, mas sim que ela foi passada. E aí, respondam e me mandem as fotos para correção, tá bom? Qualquer dúvida que surgir, podem chamar. Um grande cheiro e até a próxima.